Você já parou para pensar como um míssil lançado no Oriente Médio pode atingir diretamente o seu bolso, mesmo que você esteja a milhares de quilômetros de distância? A guerra entre Israel e Irã não é apenas uma disputa regional. É um movimento que pode mudar o rumo dos investimentos no mundo todo. E mais, qual o papel dos Estados Unidos, especialmente da era Trump, nesse cenário que hoje parece fora de controle? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque a gente vai conectar geopolítica, mercado financeiro e mentalidade estratégica. É disso que você precisa para investir com visão e crescer mesmo em tempos turbulentos. Para entender o impacto real disso tudo, precisamos primeiro olhar o que está acontecendo. Israel e Irã têm uma rivalidade histórica, marcada por conflitos religiosos, políticos e ideológicos. Mas nos últimos meses, o que antes era tensão virou confronto direto. Mísseis, drones, bombardeios. O Hezbollah de um lado, forças israelenses do outro, civis no meio. E países vizinhos começando a se envolver. O risco de esse conflito se tornar algo maior, mais amplo, envolvendo potências como Estados Unidos, Rússia e China, é real. E sempre que o Oriente Médio pega fogo, o mercado sente. O primeiro impacto vai direto no petróleo. A região é responsável por uma fatia gigantesca da produção mundial. Se o Irã fecha o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo do mundo, o preço do barril dispara. E quando o petróleo sobe, o efeito cascata é inevitável. Transporte mais caro, alimentos mais caros, inflação subindo. Os bancos centrais reagem com alta de juros, o crédito encarece, o consumo desacelera, e a economia global sente. Investidores institucionais saem de posições mais arriscadas, ações caem. Moedas de países emergentes desvalorizam. O dinheiro foge para ativos considerados seguros. Ouro, dólar, títulos do governo americano. Até o mercado de criptomoedas entra nessa montanha-russa. A volatilidade dispara. Mas para entender por que chegamos nesse ponto, é importante olhar para trás. Em 2018, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu unilateralmente o acordo nuclear com o Irã, o JCPOA. Esse acordo, firmado anos antes, limitava o avanço do programa nuclear iraniano em troca da retirada de sanções econômicas. Ao sair do acordo, Trump reimpôs sanções pesadas e isolou ainda mais o Irã economicamente. O país respondeu acelerando seu programa nuclear, desafiando a comunidade internacional. Ao mesmo tempo, Trump fortaleceu sua aliança com Israel. Uma das decisões mais polêmicas foi transferir a embaixada dos Israel de Tel Aviv para Jerusalém, algo que foi visto como uma afronta ao mundo árabe e um reconhecimento explícito da soberania israelense sobre a cidade disputada. Trump também incentivou os chamados Acordos de Abraão, aproximando Israel de países árabes como Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Esses movimentos deixaram o Irã ainda mais isolado e inflamaram ainda mais a tensão. O resultado está diante dos nossos olhos. O Oriente Médio vive hoje um dos momentos mais tensos dos últimos anos, e o cenário econômico global entra em modo de alerta. Mas e você, como investidor ou investidora, o que pode fazer diante de tudo isso? A primeira regra é diversificação inteligente. Não concentre seus investimentos em um só país, setor ou moeda. Tenha exposição a ativos internacionais de diferentes classes e mercados. Isso protege sua carteira contra choques regionais. Segunda regra: fique de olho em ativos defensivos. Em momentos de guerra, ouro, dólar e alguns fundos cambiais se valorizam. Ter uma fatia disso na carteira pode ser uma boa forma de proteção. Terceira, evite o erro clássico de agir no impulso. A guerra provoca medo, e o medo faz o mercado exagerar. Quem entra em pânico, vende no pior momento. Mantenha a calma e busque entender os fundamentos por trás das quedas. Quarta regra: crises geram oportunidades. Muitas empresas sólidas sofrem quedas momentâneas de preço por conta do medo generalizado. Se você tiver caixa, conhecimento e coragem, pode aproveitar para comprar bons ativos com desconto. Mas tudo isso só funciona se a sua mentalidade estiver preparada. Não adianta ter o melhor portfólio se você desmorona emocionalmente diante de notícias negativas. Os maiores investidores do mundo não ficaram ricos em tempos de bonança. Eles cresceram em meio ao caos, porque tinham visão de longo prazo e controle emocional. Não tentavam prever o futuro. Eles se preparavam para qualquer cenário. E é esse o ponto central. Não é sobre prever qual será o próximo movimento do Irã ou de Israel.
Nem se os Superomeuá vão entrar diretamente na guerra. É sobre estar pronto para navegar por mares turbulentos, sem perder o rumo. Você não pode controlar a geopolítica, mas pode controlar suas decisões, sua educação financeira e sua postura diante do medo. O mundo está mudando diante dos nossos olhos. A guerra entre Israel e Irã é um alerta. Não só para os governos, mas para cada pessoa que investe, que pensa no futuro, que busca crescimento mesmo em tempos difíceis. A lição aqui é clara. Prepare-se, não para adivinhar o amanhã, mas para enfrentá-lo com inteligência, equilíbrio e estratégia. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe com alguém que precisa ter essa visão. E ativa o sininho, lembre-se. Os maiores retornos vêm para quem tem coragem de pensar diferente.